Dando continuidade às atividades da apostila, então faltou eu explicar a aula 16, atividade 4, lá na página 233. Aula 16, que o título é Número de diagonais, parte 2. Então, atividade 4. Quantos lados tem um polígono que possui ao todo 135 diagonais? Então, para calcular a diagonal, é diagonal igual número de lados do polígono, abre parênteses, vezes o número de lados, menos 3, tudo dividido por 2. Se o polígono tem 135 diagonais, então eu já tenho o valor das diagonais. Então, eu vou substituir por 135. Igual n, abre parênteses, n menos 3 dividido por 2. Então, considerando aqui 1, aqui embaixo do 135, eu vou fazer a multiplicação em x. Então, considerando aqui embaixo do 35, tenho 1. Eu vou fazer a multiplicação em x. Então, 1 vezes n menos 3 é igual a n vezes n menos 3. 2 vezes 135 dá 270. Então, aqui ficou, vou fazer a distributiva, o n vezes o n e o n vezes menos 3. N vezes n vai ficar n ao quadrado. N vezes menos 3 vai ficar menos 3n, igual a 270. Então, agora eu vou organizar isso aqui como se fosse uma equação do segundo grau. Vou pegar o 270, vou passar para cá, menos, ele está positivo, eu passo menos, e igual a zero. Então, como uma equação do segundo grau aqui, o valor que está junto com o n, que é o valor do b, é o valor da soma da equação, é a soma das raízes. E o número que vem sozinho, sem a incógnita, sem letras, é o valor do produto das raízes. Então, agora eu tenho que pensar quais são os números que eu multiplico e dá menos 70 e que somando dá 3. Então, aqui o n pode ser menos 15 e 18. Menos 15 vezes 18 dá menos 270 e menos 15 mais 18 dá 3. Como lados de polígono não pode ser negativo, então o resultado é o n vale 18. Então, a alternativa A. Página 234, o aprofundando 1. Continuando na aula 16. A figura mostra um polígono regular de 14 lados e todas as suas diagonais. O número de diagonais traçadas é D. Então, aqui tem que descobrir quantas diagonais tem aqui, sabendo que esse polígono tem 14 lados. Então, a fórmula é diagonal igual ao valor do lado, número de lados, abre parênteses, número de lados menos 3, dividido por 2. Como ele tem 14 lados, vai ficar 14 vezes 14 tira 3, tudo dividido por 2. 14 tira 3 dá 11. 11 vezes 14 dá 154. 154 dividido por 2 vai dar 77. Então, o número de diagonais é 77, alternativa A. Aprofundando 2, na página 234, continuando na aula 16. Quantos lados tem um polígono cujo número total de diagonais é igual ao quádruplo do número de vértices? Então, para calcular a diagonal é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. No lugar da diagonal, eu coloquei o quádruplo do número de vértices. No polígono regular, o número de vértices é o mesmo número quantidade de número de lados, né? Então, eu vou colocar na diagonal 4n, que é o quádruplo do número de vértices, então vai ser 4 vezes o valor do n. N é o número de vértices. Então, substituindo 1 aqui embaixo do 4n, que está vazio, e multiplicando em x, vai ficar 1 vezes n menos 3, vai ficar n vezes n menos 3. Igual 2 vezes 4n vai dar 8n. Fazendo a distributiva aqui, n vezes n vai dar n ao quadrado, n vezes menos 3 dá menos 3n, igual a 8n. Agora, eu vou organizar a equação. Vou tirar esse 8n e passar para cá,
e igualar a zero. Então, n ao quadrado menos 3n com menos 8n vai ficar menos 11n. Então, n ao quadrado menos 11n igual a zero. Como o n repete nos dois aqui, eu vou colocar em evidência, colocar fora do parênteses. Então, vai ficar n menos 11 igual a zero, porque o n que estava com 11 ficou aqui fora. Esse n vale zero, e o n que está aqui dentro tem que trocar o sinal, que aqui está menos 11, então o n vale mais 11. Como não tem polígono com o número de lados zero, então o resultado só pode ser 11. 11 lados. Então, a alternativa C. Aula 17, relação entre ângulos interno e externo, parte 1, lá na página 235. Então, um resuminho do conteúdo. Se um polígono é regular, regular quer dizer tem todos os lados iguais, 3 relações são válidas. Então, 3 relações importantíssimas. A medida de cada ângulo interno. Então, se eu tenho um polígono regular de lados iguais, para calcular a medida do ângulo interno, eu vou pegar o número de lados, tira 2, vezes 180 e divide pela quantidade de lados. Se eu quiser só a soma dos ângulos internos, eu vou usar o número de lados menos 2 vezes 180. Agora, se eu quero cada ângulo interno, eu pego a soma dos ângulos internos e divido pela quantidade de lados. Então, o n aqui é a quantidade de lados. Agora, a medida de cada ângulo externo. Então, cada ângulo externo, a soma de todos os ângulos externos do polígono regular tem que dar 360. Então, se eu quero saber cada ângulo externo, eu tenho que pegar o 360 e dividir pela quantidade de lados. Relação entre as medidas ângulo interno mais ângulos externos tem que dar 180 graus. Então, essas 3 fórmulas são importantíssimas para os polígonos regular. Página 236, da aula 17, atividade 1. Qual é a medida do ângulo externo de um octógono regular? Então, para calcular a medida do ângulo externo, eu tenho que pegar 360 graus, porque todas as medidas do ângulo externo, se eu somar, vai dar 360. E dividir por n, que n é a quantidade de lados do polígono. Então, no caso aqui, um octógono. Ângulo externo é igual a 360 graus dividido por 8, porque o octógono tem 8 lados. Então, 360 dividido por 8, cada ângulo externo do octógono vale 45 graus. Então, a alternativa C. Continuando na atividade 2 da aula 17, página 237. Em um polígono regular, a medida de cada um dos ângulos internos é o quíntuplo da medida de cada um dos ângulos externos. Qual é esse polígono? Então, aqui, o ângulo interno mais o ângulo externo tem que ser igual a 180 graus. Então, cada um dos seus ângulos internos é o quíntuplo da medida do ângulo externo. Vamos colocar o ângulo externo como sendo A. O ângulo interno vai ser 5A. Então, 5A mais 1A vai dar 6A. 180 dividido por 6, então o ângulo externo vai ser 30 graus. Então, se o ângulo externo é 30 graus, 360 dividido pelo número de lados é a medida do ângulo externo. Então, eu tenho que descobrir qual é o número de lados desse polígono. Então, no lugar do ângulo externo, eu vou colocar 30 graus, que eu achei aqui, igual 360 dividido pelo número de lados. Multiplicando em x, vai ficar 30 vezes n igual a 30n. Não tem nada embaixo do 30, é 1. 1 vezes 360 dá 360. 360 dividido por 30, o n vale 12. Então, um polígono de 12 lados é chamado de dodecágono, alternativa C. Aprofundando 1, página 237. O número de diagonais de um polígono regular, cujo ângulo externo mede 18 graus, é.
Então, a fórmula do ângulo externo é igual a 360 graus dividido pelo número de lados. Se o ângulo externo é 18 graus, igual a 360 dividido pelo número de lados. Fazendo a regra de 3, vai ficar 18 vezes n dá 18n. Não tem nada aqui, tem 1. 1 vezes 360 dá 360. 360 dividido por 18 vai dar 20. Então, o número de lados é 20. Só que a pergunta é o número de diagonais. Então, diagonais é igual ao número de lados vezes o número de lados tira 3 dividido por 2. Como o número de lados é 20, então vai ficar 20 vezes 20 tira 3 dividido por 2. 20 tira 3 dá 17. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 vezes 17 vai dar 170. Então, esse polígono de 20 lados, ele tem 170 diagonais. Alternativa D. Página 237, aprofundando 2. Sabe-se que a medida de cada ângulo interno de um polígono regular é 144. Então, qual é o número de diagonais de tal polígono? Então, o ângulo interno é igual ao número de lados menos 2 vezes 180 dividido pelo total de lados, número de lados. Então, o ângulo interno aqui, no caso, é 144. Eu vou colocar 144 no lugar do ângulo interno, igual n menos 2 vezes 180 dividido por 360. Fazendo a regra de 3 multiplicando em x, 1 vezes n menos 2 vezes 180 é só copiar. 144 vezes n dá 144n. Então, fazendo a distributiva, n vezes 180 dá 180n, menos 2 vezes 180 dá menos 360, igual a 144n. Passa o 144 para cá, junta os termos semelhantes, vai ficar 180n menos 144n igual, passa o 360 para cá, trocando o sinal, menos passa mais. 180n menos 144n vai dar 36n, igual a 360. 360 dividido por 36, então o número de lados vai ser 10. Agora a pergunta é, qual é o número de diagonais desse polígono? Então, diagonais é o número de lados vezes, número de lado tira 3 dividido por 2. Então, lado vale 10, n vale 10, 10 vezes 10 tira 3 dividido por 2. 10 tira 3 dá 7, 10 vezes 7, 70, 70 dividido por 2, 35. Então, o número de diagonal é 35, alternativa C. Agora vamos para a aula 18, na página 238. Relação entre ângulos interno e externo, na parte 2. Página 238, atividade 1 da aula 18. A antiga moeda de 25 centavos continha em suas faces a gravação de heptágonos regulares. Então, se vocês olharem em uma das faces da moeda, ele tem um polígono de 7 lados, que é um heptágono, com lados todos iguais, conforme a imagem. As medidas dos ângulos internos desse polígono dificultavam a falsificação. Determine, pergunta A, o total de diagonais desse polígono. Então, quantas diagonais tem o heptágono? Então, diagonal é o número de lados, multiplicando o número de lados menos 3, dividido por 2. Então, no heptágono, 7 lados, o número de lados é 7, vezes 7 tira 3, dividido por 2. 7 tira 3 dá 4. 4 vezes 7 dá 28. 28 dividido por 2 dá 14. Então, o heptágono tem 14 diagonais. Agora, na B, a soma das medidas de todos os seus ângulos internos. Então, a soma das medidas dos ângulos internos é o número de lados tira 2, multiplicando 180. Então, se o heptágono tem 7 lados, 7 tira 2 dá 5. Então, 5 vezes 180 dá 900 graus. Então, se eu somar todos os ângulos internos do heptágono, vai dar 900 graus. Agora, na C, a medida aproximada de cada um de seus ângulos internos. Então, para calcular o ângulo interno, eu pego a soma
do ângulo interno, a soma de todos os ângulos internos, e divido pela quantidade de lados. Então, tem 7 lados. Eu vou pegar a soma dos ângulos, que deu 900, e dividir por 7. Então, cada ângulo interno do heptágono vale 128,6 graus. E na última, a medida aproximada de cada um dos seus ângulos externos. Então, o ângulo externo, se eu somar todos os ângulos externos, ele vai ter que dar 360. Como tem 7 ângulos externos, porque tem 7 lados, 360 dividido por 7, o ângulo externo do heptágono vai ser 51,4 graus. É a atividade 2 da aula 18, na página 239. A figura a seguir representa os lados de um jardim que foi construído em uma praça. Então, aqui tem um polígono de 6 lados. Sabendo que os lados desse jardim formam um polígono regular, regular quer dizer tem todos os lados iguais, qual é a medida do menor ângulo formado entre dois lados adjacentes quaisquer desse jardim? Então, aqui está pedindo para calcular o ângulo interno. Quanto que é cada ângulo aqui desse polígono regular, que é desse hexágono? Então, ele tem 6 ângulos internos. Qual é a medida dele? São todos iguais, porque os lados são todos iguais. Então, ângulo interno, que é a fórmula, é igual a n, que é o número de lados, menos 2, vezes 180, dividido pela quantidade de lados que ele tem. Então, aqui tem 6 lados. 6 menos 2, vezes 180, dividido por 6, porque eu substituí o n por 6, que é o número de lados. 6 tira 2 dá 4. 4 vezes 180 dá 720. 720 dividido por 6, então cada ângulo interno do hexágono, esses ângulos aqui, ele vale 120 graus, alternativa D. Continuando, página 239, atividade 3 da aula 18. Os polígonos mostrados na figura são regulares. Então, todos esses polígonos, aqui tem o hexágono, um pentágono e um quadrado regular, quer dizer que eles têm lados todos iguais. O valor do ângulo x então tem que calcular essa medida x. Então, o pentágono, o ângulo interno do pentágono é o número de lados, menos 2 vezes 180, dividido pelo número de lados. Como ele tem 5 lados, 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 dá 540, dividido por 5 dá 108. Então, cada ângulo interno do pentágono, ele vale 108. Então, aqui é 108, aqui é 108, aqui é 108, aqui é 108 e aqui é 108. E o hexágono, ele tem 6 lados. Então, 6 tira 2 dá 4. 4 vezes 180 dá 720, dividido pelo número de lados, que é 6, dá 120. Então, cada lado do ângulo interno do hexágono é 120. Então, aqui é 120, 120, 120. E do quadrado é um ângulo de 90 graus. Então, somando aqui, tem que dar 360 graus. Então, eu vou pegar x mais 120, mais 90 e mais 108, tem que dar 360. Somando aqui, 120 mais 90 mais 108 dá 318. 360 tira 318, deu 42 graus. Então, o valor do x é 42 graus, alternativa E. Página 239, atividade 4 da aula 18. Em um pentágono regular, foram traçadas 2 diagonais a partir do vértice D. Então, aqui está o vértice D, feito uma diagonal aqui, uma diagonal aqui. Qual a relação entre os ângulos indicados por x e y nessa figura? Então, se o pentágono é regular, os lados são todos iguais. Então, esse lado é igual a esse, igual a esse, igual a esse. Se o lado aqui são iguais, esses lados são iguais, esse ângulo y é igual a esse ângulo aqui. Porque aqui está formando 2 lados iguais do pentágono. Como o pentágono ele é regular, ele é formado por 3 triângulos, a soma dos ângulos internos dele é 540. 540 dividido por 5, cada ângulo aqui vale 108. Então, aqui é 108, aqui é 108, aqui é 108, 108, 108.
Aqui, considerando esse triângulo aqui, a soma desse triângulo aqui tem que dar 180. Então, aqui é o valor do y mais 108 tem que dar 180. Um y mais um y dá 2y. 180 menos 108 dá 72. 72 dividido por 2 dá 36, quer dizer que o y vale 36. Agora, eu vou considerar esse ângulo aqui, que é 108, para calcular a relação com x. Então, aqui tem 2y mais um x, todo esse ângulo aqui tem que dar 108, como todo ângulo aqui do pentágono. Então, x mais 2y, x mais y e mais y tem que dar 108. Então, x mais 2y é 108. Eu já achei o valor do y aqui, que vale 36. 2 vezes 36 dá 72. 108 menos 72 dá 36. O que aconteceu? O valor do x deu o mesmo valor do y. Então, qual é a relação que existe entre o valor x e y? Eles são iguais, alternativa A.